versículo 13. Gênesis 6, 13. E diz assim a palavra: E Deus disse a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra se encheu-se de violência por causa deles, e os destruirei juntamente com a terra. Você, porém, fará uma arca de madeira e vai dividir em compartimentos, e vai revestir ela de piche por dentro e por fora. Faça os 135 metros de comprimento, 22 metros de largura e 13 metros de altura. No versículo 17: eis que eu vou trazer águas sobre a terra, o dilúvio, para destruir debaixo do céu toda criatura que tem fôlego de vida. Tudo que há na terra perecerá. Mas com você, Noé, estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres dos seus filhos. Faça entrar na arca um casal de cada seres vivos, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você. Capítulo 7. Vai para o capítulo 7, versículo 1. Gênesis 7, 1. Então o Senhor disse a Noé: entra na arca, você e toda a sua família, porque você é o único justo que encontrei nesta geração. O único justo que eu encontrei nesta geração. O único justo que eu encontrei nessa geração. Isso me marcou. O único justo que Deus encontrou no meio de milhões de pessoas. A pergunta que eu quero começar essa mensagem para nós hoje é: como está o teu coração? Hoje é um culto da família. O texto que nós acabamos de ler vai falar, Eliseu, de um homem e de uma terra, que Deus um dia olha para a terra, Lucas, e Ele procura alguma coisa boa, e quando Ele olha, Ele só encontra, Bruno, violência, destruição, pessoas perversas. A maldade havia tomado conta daquele cenário. A maldade havia entrado no coração daquelas pessoas. E muitas das coisas do que eu vou falar aqui, você vai lembrar, e lembra mesmo da nossa casa, lembra da nossa nação, lembra do que o mundo está vivendo. A pergunta é, se Deus nos encontrar hoje e Ele olhar para nós, pastor Valtair, qual é a sensação que Ele terá? Quem é pai e mãe aqui está entendendo o que eu estou falando? Eu tenho uma filha de 14 anos, vai fazer 15 agora em março, irmãos. E às vezes tem ações dela, falar de ações dela, que eu falo, cara, não é possível, Fran. Fran tem uma filha, uma de 20 e alguma coisa, 26, e outra vai fazer 20. Uma vai casar, e a outra está esperando no Senhor, e tem o Henrique também, aleluia. E você ensina, Verônica, tu tem filho lá, homem também, né? André aqui, pegando alguns pais, Mônica, e aí você olha, e você fala, tem ações que você fala, eu não criei para isso. Aonde aprendeu isso? Tem ações que os nossos filhos têm, que a gente pergunta, eu não ensinei isso em casa. Eu não me comportei dessa maneira.
Eu estou falando do natural, agora vamos subir o nível para o espiritual. Quando Deus, o nosso Pai, Ele olha para a humanidade, Ele olha para a criatura, para a criação. Ele disse, olha, eu vou criar o homem, a minha imagem e a minha semelhança. Pastor, volta aí. Eu vou criar a mulher, ajudadora, aquela que vai ser suporte, aquela que vai ajudar. Ele falou, não, encha, multiplique a terra. Mas quando ele olha como pai depois, ele vê que a criatura tinha se desviado do Criador. Tinha se desviado do propósito de Deus, do Pai. E Deus agora olha para a terra e Ele diz, meu Deus. Ele fala com Ele mesmo. Ele fala, meu Deus. Não foi para esse projeto que eu criei. Não foi esse projeto de família que eu desenhei. Eu criei para ser assim. Eu projetei para ser. Irmãos, é como você investir tempo pagando um engenheiro, um arquiteto. Eu fiz isso na outra igreja. Eu chamei um cara lá, eu falei, cara, eu queria uma galeria aqui. Ele falou, olha, isso aqui vai gastar 20, vai gastar 30. Ele fez um desenho. E aí no meio do caminho, né, amor? Eu falei, não quero isso não, tá muito caro. E aí eu fiz do meu jeito. Do meu jeito não tinha janela, do meu jeito não tinha porta, do meu jeito não tinha saída de emergência, do meu jeito a escada saiu para fora do lado que não era para ser, do meu jeito a sala ficou torta, do meu jeito, Beth, quando choveu pingou dentro, do meu jeito. Tudo aquilo que a gente faz do nosso jeito sai fora do propósito original de Deus. Para de querer dar uma de construtor se você não é. Para de dar uma de criador de conteúdo que você não é. Tudo aquilo que você cria fora do projeto de Deus é puxadinho, é barraquinho. O brasileiro tem uma cultura. Alex, qual? Era um terreno por casa. Olha para mim. Era um terreno por casa. Aí o cara lutou para comprar aquele terreno, André. Meu avô. Na época do Cruzeiro, descarregou cimento, fez tanta coisa. Comprou, morou, chegou do Pernambuco, foi morar num barraco. Dentro de Parada de Lucas, ele comprou um terreno lá em Nova América. Construiu a primeira casa. Teve 3 filhos. Pai do pastor Léo, Celso, Tânia, minha mãe, e Gelson. Daqui a pouco eles arrumaram uma parceirinha, vamos casar, não tinha dinheiro. O pai fez o quê? Puxadinho. Não, Gelson, mora aqui. Não, Celso, mora aqui. Aí tu chega lá hoje. Aí ele, não, Dedê, vai casar? Mora aqui, meu apelido é Dedê. Ah, Dedê, vai casar? Mora aqui. Ninguém sabia que era Dedê até hoje, né? Dedê mora aqui. Aí, meu irmão, ficou Dedê aqui, Dedê lá, Dedê cá. Tu chega lá hoje, é uma portelinha. Não, calma, né, amor? Mas 3 casas no terreno. Meu tio mora em cima. A do meu avô, eu jubilei ele para a eternidade, né? E pá, tomei conta do quintal. Minha mãe foi jubilada também, pá, aquilo tudo. Aí meu tio, o pai do Léo, fez atrás. Só sei que tem 3 casas lá. Aí tu pensa assim, não, é coisa boa, irmão. É 3 quartos, é sala, é cozinha, é garagem, é terraço, é closet. Mas, irmãos, o projeto original da prefeitura era uma casa. E ainda, aí, Cristiano está ali, ó, que vai muito lá em casa. Ainda tem o quartinho do meu pai. Esqueci do meu pai, cara. Mas o projeto original era uma casa por terreno. Deus, ele criou um projeto para a humanidade. Não foi perversidade. Não foi para você ter 2, 3, 4 mulheres. Não foi para você viver na promiscuidade. Não foi para você viver onde você estava vivendo. Não foi para você andar onde você estava andando. O projeto original de Deus é que a igreja, é que homens e mulheres vençam. Mas não vençam pelo carro que tem, pela casa que tem, pelo dinheiro que tem no bolso, não. Mas é pelo caráter de Cristo em nós.
Mas eles se perderam, e quando eles se perderam, eu imagino a decepção de Deus, de olhar para a terra e não encontrar gente justa. Meu irmão, ser justo é temer o Senhor. Ei, aonde está o nosso temor? Não é medo. Medo é uma coisa, temor é outro. Temor, meu irmão, é você estremecer por dentro. É você dizer, o que eu estou fazendo da minha vida? O que eu estou fazendo com a criação de Deus? O que eu estou fazendo com aquilo que Deus me deu? O que eu estou fazendo com a minha família? É culto da família. É aonde eu estou levando os meus filhos. Uma coisa, eu estava falando isso com a pastora Mônica ontem, e eu repito isso, irmãos. Uma coisa é você ensinar o caminho, é você ser íntegro, é você ser reto, e daqui a pouco teu filho decide o caminho que vai andar, é com ele. Você vai dizer, eu não tenho dívida na alma com ninguém. Agora outra coisa é, irmãos, você vê nos seus filhos a característica que você ensinou. Eu fui uma vez no Maracanã, quantas vezes? Uma. E tem aquele barulho do palavrão, né? Aquela gritaria, ei, ainda mais do Flamengo. Aí cheio de criancinha, aí daqui a pouco a criancinha gritou. Aí a mãe, não, você não. E ela gritando palavrão. Mas tipo assim, você não pode, mas eu vou embora. A nossa geração tem vivido isso. Os nossos filhos vão fazer aquilo que a gente faz. E cuidado, que por o amor se esfriar nessa geração, eles vão ser pior do que a gente. Pior do que a gente. Se você acha que já está no fundo, eles fazem pior. Cuidado. Cuidado, porque aquilo que a gente tolera hoje, escreve isso aí. A nossa geração pode abraçar depois, os nossos filhos podem abraçar depois. Tolera o pecado. Tolera. Continua deixando tudo. Continua ouvindo tudo, se alimentando de tudo. Continua na internet, continua na roda da fofoca. Continua ouvindo tudo. Continua ouvindo o pastor que você não conhece. Continua. Meu irmão, tem gente que está matando essa geração. Está matando. O intuito é matar, o intuito é destruir. O intuito é desviar mesmo. O intuito é tirar da igreja. O intuito é tirar, irmãos. Só eu sei, eu vejo gente que eu tive um trabalho imenso para ganhar. E eu vi gente aqui em rebelião na igreja levar, e está lá no mundo bebendo agora. E ninguém que levou foi lá buscar. Ninguém que levou foi lá buscar. E eu falo isso com a minha esposa em casa, eu falo, cara, só eu sei o trabalho que eu tive para ganhar aquele cara. Só o trabalho que eu tive para ganhar aquela mulher. Cada carrapato, cada lágrima, cada dor. Tinha 3, tinha 10, volta aí. E eu dizendo, Senhor, envia uma multidão. E aí veio alguém enviado do diabo, irmão. E roubou e fez o que o pastor de Atos 23 lá falou. O Senhor é meu pastor e nada vai me faltar. Mas ele diz agora, unge a minha cabeça com óleo. Por quê? Porque se você não sabe, a ovelha, irmãos, ela é contaminada por um bicho, mosca varejeira, que posa no ouvido dela. E sabe qual é o intuito disso? Enlouquecer. Aí naquela época o pastor fazia, sabe o quê? Pegava o azeite e ungia o ouvido dela, dizendo assim, mosca, não posa aí não. Porque dá trabalho tirar depois que a mosca posa. Não sei se você já cuidou de aquele tapuru. Dá trabalho. Por isso que é fácil levar, Bruno. Tu tá lá, eu vejo tu lá com os jovens, toma um café com um, toma um café com outro, ora por um, maior trabalho para tirar de lá. Vem um desgramado e desconstrói tudo aquilo que você está construindo. Essa é a geração que a gente está vivendo. As pessoas não querem contribuir com o que está acontecendo. Elas querem dividir. Elas querem quebrar para poder a verdade delas aparecer. Mas uma coisa Deus falou comigo esses dias. Só se eu não sou Deus, Adeilson. Deus vai sacudir a igreja de Nova Iguaçu e do Rio de Janeiro. Marca o dia de hoje, que bom que está registrado aqui, porque Deus vai sacudir a igreja do Rio de Janeiro. E eu não falo só sacudir altar, não. Deus vai sacudir a árvore. Sim, sacudir a árvore. Para que apareça, sim, apareça. Que a gente ora para Deus aparecer, não, irmão, mas vai aparecer, mas não vai ser para escândalo, não. Vai ser para glorificar o nome dEle.
Você precisa sentir dor, irmãos, quando um irmão se desvia, quando o irmão sai da presença. A gente perdeu essa sensibilidade. Perdemos a sensibilidade, perdemos o amor, sabe? De ir lá, Douglas, cuidar, de abrir uma célula e encher a tua casa de gente e falar, não pode entrar, senta aqui, eu quero cuidar de você. Irmãos, eu sou resultado, sabe? Eu sou resultado de uma entrega. Eu vi aqui o pastor Fabinho chegar e me deu um presente. A pastora Claudinha está me vendo ali, que ficou em casa lá que a rua enche, mas ela me mandou um docinho de coco, que é o que eu mais amo. Eu não abri o saco, mas eu sei, porque ela falou comigo. E aí Fabinho veio aqui e me deu um docinho. Ele falou, olha, Claudinha mandou para você. Mas irmãos, e quando ele virou as costas, eu falei, Fabinho, é um milagre. É um milagre. Um milagre. Mas esse mesmo Fabinho que está aqui hoje, eu fui na casa dele para casar. E eu tinha caído em prostituição, fornicação, né? Fornicação com Bianca. E eu já pregava a palavra, não era pastor. E eu tinha caído. E eu fui na casa dele e da Claudinha para eles me acolher. Eles não me humilharam. Eles não jogaram na minha cara o meu pecado. Eles falaram, nós vamos te ajudar. Hoje eu pastorei o Fabinho. Se naquela época, com 18, 19 anos, ele tivesse fechado a porta para mim, eu não estaria aqui hoje pregando para vocês. Esse ano, 16 anos de casado. Porque ele falou, sai do pecado, casa. E casa para 2 meninos que nunca tinha casa, não tinha cama, não tinha sofá, não tinha nada. E ele falou, casa, eu estou com vocês, e hoje eu estou aqui, 16 anos depois. Deus está procurando na terra gente justa, Deus está procurando na terra gente com misericórdia. Deus está procurando na terra gente que volte a chorar. Gente que volte a não é chorar de emoção, emocionalismo, não. É chorar dizendo, Senhor, eu tenho que melhorar. Eu tenho que melhorar, Emily. A minha pergunta para Deus é, Senhor, me ajuda a melhorar. Me ajuda a não perder a nossa essência. Não ajude. Deus falou para Noé, Noé, eu vou destruir tudo, mas eu te encontrei. Faz uma arca para salvar a tua casa. Faz uma arca para salvar a sua família. A construção da arca, Cristiane, levou aproximadamente de 100 a 110 anos. Não foi da noite para o dia. Para de querer resultados da noite para o dia. Eu vou te falar de novo, pare de desejar resultado da noite para o dia. O que você está vendo na vida de pessoas aí levou anos. Levou tempo. A gente está gastando 10 minutos em oração e está achando que Deus vai trazer avivamento. A gente está fazendo um jejum quando o calo aperta. E você acha que Deus vai trazer avivamento? Irmãos, a gente está em dúvida se estamos na igreja certa ainda. E tu acha que Deus vai trazer avivamento? Para com isso. Noé, constrói a arca. Deus deu a medida, André. Deus deu a medida, Fran. Deus deu a medida. E eu lembrei aqui, eu olhei para a Fran, lembrei. Mas eu lembrar do Fabinho aqui. Quando a nossa igreja começou, as pessoas diziam assim, aquela igreja lá pode tudo. Até hoje alguém diz assim, lá pode tudo. Teve uma vez uma irmã indicou uma pessoa para cá, Letícia, falou assim, vai para aquela igreja lá porque você é a cara dela. Lá eles aceitam tudo. Não é que a gente aceita tudo, a gente aceita todos. Aqui dentro a Bíblia vai ser aberta. Quem está com a gente aqui sabe, aqui a gente não tem altar negociado com ninguém, não.
vai ser pregado. Se eu não falar, vai passar pelo Valtair, vai passar pela Mônica, vai passar pelo Marcelo, vai passar pela Fran, vai passar pela Bispa. Isso é a diferença. Alguém vai dizer, não, caramba, diziam assim, Jesus só anda com pecador. Está na Bíblia. Só com gente que bebe, come muito. Ele dizia, eu não vim para os sãos. Eu não vim para aqueles que estão dizendo que não tá tudo bem, não. Eu vim para o quebrado, eu vim para o caído. Eu vim para aquele que está lá nas drogas. Eu vim para aquele que está na prostituição. Deus veio para essas pessoas. Mas sabe quando o evangelho toca elas? Quando transforma você. Quando transforma a minha vida. E aí eu lembrei disso, e aí eu falo agora, quantas pessoas eu casei. Quantos jovens que chegaram até mim depois, como eu cheguei no Fabinho, e eu falei, eu vou te casar. Eu vou cuidar de você. Quantos casamentos a CCA fez? Ao longo de 12 anos, quantas pessoas nós casamos? Quantas pessoas? Porque, irmãos, escute isso e lembre disso. Às vezes a área que você vai ser mais atacado é a área que Deus mais vai te usar. Pense nisso. Noé faz uma arca, vai levar 110 anos, mas era 110 anos, Bispa Bianca, alguém duvidando, alguém debochando na porta, construindo dentro, Fran, e as pessoas do lado de fora dizendo, e aí bobão, vai chover? O cara com a pinga dizendo, e aí Noé? É hoje? E aí, CCA? É rumo aos 1000 mesmo? E aí, Fran? É renditim mesmo? Ih, ó, diminuiu, hein? Ih, foram 100 anos. Deboche, perseguições, motivo de chacota. Você casou e alguém disse, será que vai durar 1 ano? Será que vai durar 2? Carol, será? Mateus, William, será? Será? Aí alguém disse, ó, pelo histórico da família, foi 100 anos motivo de chacota. E eles construindo. E não foi só para Noé. Os filhos foram ajudar, as mulheres foram ajudar, todos construindo. E aí você pergunta, para construir precisa de muito? Não, para construir precisa de gente que acredita. Uma arca foi feita para levantar tantos animais, tantos compartimentos, porque os animais não podiam ficar juntos para não dar briga. Foram vários compartimentos. Teve vários andares, Bruno. O cara não era marceneiro. O cara não era alguém que entendia de obra na madeira. Mas ele passa 100 anos construindo aquilo que Deus falou. Eu vim dizer pra gente aqui que eu não sei quanto tempo você está aí orando, buscando, jejuando, entregando, servindo. Eu quero liberar uma palavra de Deus sobre a sua vida. Continue. Porque aquilo que é motivo de chacota, vai chover. E as pessoas vão ver aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Continue construindo, continue fazendo, continue. Não, alguém no teu trabalho está dizendo, é puxa saco. Ele está babando, não. Continue cuidando do teu patrão, continue cuidando da tua igreja, continue cuidando dos teus pastores, continua. Alguém está dizendo, não, é muito puxa saco. Não, é baba ovo. Continua, porque você está construindo. Você está construindo. Você está construindo. 100 anos depois, irmãos, no capítulo 7, constrói a arca. No capítulo 7, Deus disse, entra na arca. Irmão, olha a cena. 100 anos construindo, Tatá. Agora está pronta, tem que entrar. O mico tem
que ser completo, pastora Mônica. Ouve isso aqui. Não adianta ajudar a construir e não entrar. Eu vou repetir. Não adianta ajudar a construir e não entrar. Tem que fazer parte, tem que pertencer, tem que tomar pancada, tem que ser, meu irmão, tem que falar, não, eu estou dentro, eu estou participando, tem que entrar, tem que se trancar dentro da arca. Tem que participar. Por quê? Porque isso vai trazer para você, irmãos, maturidade, crescimento, vai trazer para você legalidade. Eu ajudei a construir, eu participei. Noé entra na arca. Quando entra na arca, irmãos, agora está esperando a chuva. Tem até o filme, né? Veio a primeira chuva, todo mundo debochou. Depois, meu irmão, daqui a pouco. Mas se você ler o texto, eu não vou ler ele aqui agora, mas lê em casa. Olha, Pedro, mas quando você lê o texto, cara, chega um tempo que era tanta água, que diz que brotava do chão. Brotava, tu achou assim, não foi só chuva que caiu aqui, não, irmãos. Foram águas torrenciais. Águas fortes. Que veio de cima, veio de baixo, veio do lado. Não sei se estourou uma tubulação das águas do rio, né, que acontece muito. Mas eu só sei que, meu irmão, foi alguma represa, né, que agora todo dia estoura uma. Aí eu não sei o que foi. Que brotou água de tudo quanto é lugar, e aquilo que era uma miragem, aquilo que era uma palavra profética, aquilo que não estava no cronograma da terra, agora está se cumprindo no céu e na terra. Eu quero liberar sobre a tua vida. Se prepare, porque nós vamos entrar no tempo. E a CCA Church, Comunidade Cristã do Avivamento, nós entraremos num tempo. Se prepare, que vai vir muita água. Eu não sei de que lado, de baixo, de cima, da onde vai vir, se vai estourar um cano ou uma represa, mas nós vamos entrar numa onda de água, de avivamento. Ei, mas não é entretenimento, é avivamento. Vai dizer, não sei de onde está vindo, mas as águas estão subindo. Escuta, isso é profecia. Vai ser um tempo de cumprimento de palavras. Vai ser um tempo de cumprimento de palavras para a sua vida. Aquilo que estava sendo profetizado há muito tempo. Se prepare, comunidade cristã, vai ser liberado sobre a tua vida. Aquilo que o teu pai profetizou, aquilo que a tua mãe orou, vai acontecer na sua vida. Tem oração, tem palavra, tem construção, tem edificação. Aí vem o detalhe, estou terminando. Constrói, entra a família, vem o dilúvio. 40 dias. Quantos dias? 40 dias. 40 dias durou o dilúvio. E as águas aumentaram e elevaram a arca. Assim, irmãos, foi tanta água que elevou a arca e só aparecia a arca. Quem é conhecedor de Bíblia vai saber do que eu estou falando. Arca na Bíblia aponta para quê, gente? Presença, salvação. Mas arca na Bíblia aponta para presença, salvação. CCA, Comunidade Cristã do Avivamento. Nós vamos entrar na estação. Está vendo aquela árvore ali? Escute isso. Atenção para isso. Que as águas vão subir tanto, Bruno, que o que vai aparecer é a presença que salva, que resgata. Quem olhava de fora só via a presença salvando, resgatando, protegendo o quê? Famílias, a próxima geração, a próxima estação, o próximo tempo, 40 dias, não aparecia nada, não aparecia montanha, não aparecia nada, pastor, volta aí, não aparecia casa, não aparecia barraco, não aparecia nada, só arca, só arca, só arca, irmãos. E aqui eu entro num ponto específico.
tudo aquilo que tira o foco da arca, que é a presença, vai começar a desaparecer nos próximos dias. Escute isso. Pessoas que estavam com seus nomes em ascensões vai começar a desaparecer, porque a arca vai ter que aparecer. Lugares que estavam em ascensões, escute, vai ter que diminuir para que a arca apareça, para que de fato pessoas sejam salvas, porque se aquele nível continuar subindo, qual nível? Da perdição, do amor, da ganância, daquilo que é lascívia, daquilo que é prostituição. Ei, Deus não está se agradando, Ele está dizendo, a arca precisa voltar a aparecer. A arca precisa voltar a aparecer. Mas também após 40 dias, cessa as águas. E as águas começam a descer. E agora não mais uma humanidade, mas agora um reset. Existem estações, pega isso aqui, que Deus ele nos dá uns resets. CCA está passando isso tem 1 ano. E quando Deus usou a bispa para falar comigo isso em casa, 1 ano atrás, eu não dei crédito. Ela falou, a CCA precisa de um reset. E eu, como um bom debatedor, retruquei na hora. Quando foi em dezembro, eu falei para ela, Deus está nos dando um reset. E ela falou, eu sabia. Aos maridos, quando você não quiser ouvir a Deus, escute a sua mulher. Se ela servir a Deus, é claro. Certifique-se disso. Mas muitas das vezes a gente não escuta as nossas mulheres e a gente padece. Porque a mulher tem um sensor diferente. Eu louvo a Deus pela vida das mulheres. E esse deserto que você pode estar passando é porque você não escuta a sua mulher. Homens, cadê os homens? Diga, a gente tem o hábito de retrucar e não acreditar. Eu estou falando da gente agora. Se a sua mulher falou, escute. Atenção. Porque não há ninguém na terra, escuta, depois de Deus, que quer mais o seu bem do que a sua mulher. Não tem outra pessoa. Claro, depois da sua mãe que te gerou e algumas pessoas do teu seio sanguíneo, mas a sua esposa. Porque ela tanto sabe que se der errado vai matar todo mundo. Se o homem errar, ele não mata sozinho, Fran, ele não se mata, ele mata a mulher, ele mata os filhos, e às vezes a mulher está dizendo, cara, tu vai matar todo mundo, e ele está dizendo, foi igual esses dias o carro que o negócio que eu vi do cara que entrou ele não era do Brasil, entrou com um carro numa enxurrada de água, com uma Land Rover para tentar levar o filho para o hospital, morreu ele, morreu a mulher e morreu a criança. Escutem, homens, porque a gente no intuito de salvar, às vezes mata. Escuta a sua esposa. Ah, mas ela não sabe falar. A gente também não sabe ouvir. E às vezes a pessoa grita no intuito de fazer a gente parar. Já viu isso? Tu vai bater, a primeira coisa que tu faz é gritar. Às vezes eu estou no carro assim, eu me distraio rápido com algumas coisas. Se deixar, eu entro no mover no carro, e fecho o olho. Aí o que ela faz? Ela grita. E aí eu estava vendo, não estava nada, mano. Tu ia atropelar meio fia, pegar todo mundo. Tu estava vendo nada. Tu só falou isso para sair bem. Mas às vezes a mulher está gritando, no intuito de querendo ajudar. É culto da família. E você não está ouvindo, cabeção. Acorda. Escuta. As águas vão baixar. Deixa eu voltar. O culto de casais é sábado. Vem. Aí as águas estão baixando. E agora vem as direções. Noé solta uma pomba. A pomba vai. Não encontra lugar para pousar. Volta. Não é hora de sair. A gente está saindo da arca fora da hora. A gente está saindo da arca fora da hora. Enquanto não é hora de sair, permaneça dentro da arca. Quem sair fora do tempo morre.
Eu vou repetir, quem sair fora do tempo morre, só vai ver pela janela corpo boiando. Pegar o exemplo do Lucas, está indo debaixo de uma palavra, irmão, aí todo mundo, não, agora todo mundo não. E o Lucas foi, eu fui. Vai na do Lucas, vai. Não, porque cara, o Lucas foi, eu vou também. Nem todo mundo é o Lucas. O que eu recebo de ligação de gente que fala, como é que tu está fazendo? Que eu não estou aguentando. Eu quero fechar essa igreja. Eu quero não sei o que. Eu falei, vocês estão achando que abrir igreja é abrir. Vai lá. Só a gente sabe o que é, irmão. Só a gente sabe. Está baixando, não é hora de sair. Só sai quando tiver terra seca. Terminando. Baixou as águas. Libera lá o pombo, voltou. A pomba voltou. Não conseguiu lugar para pousar. Então volta. Passaram-se mais alguns dias, solta a pomba de novo. Meu irmão, quando a pomba volta no seu bico, agora, pastora Kátia, bispa Bianca, com um ramo de oliveira. De oliveira. E eu vou fazer aqui o que eu aprendi ouvindo o pastor Eduardo Gonçalves esses dias, agora já é o que ele falou, e eu peguei para a minha vida. Irmãos, havia 2 mensagens no bico da pomba. 2. Noé viu uma, mas havia 2. O ramo significava o quê? Olha, parou de chover, pode descer. A segunda mensagem já não estava tão explícita, explicada, estava ali embutida, dizendo que, olha, quando você descer, você pode plantar oliveira. Quando a arca baixou sobre o monte, que a arca abre, Noé sai da arca, isso aqui, cuidado, é o fechamento. Primeira coisa que ele faz, ele agradece, levanta o altar, mas ele planta uma vinha no lugar de oliveira. Oliveira produz azeitona, azeitona produz azeite, unção. Uva produz vinho. Alegria demais causa embriaguez. Às vezes Deus está dizendo, planta oliveira, mas você quer festa, você quer alegria. E cuidado, alegria demais. Cuidado. A Bíblia diz, eu prefiro estar num ambiente de luto, de dor, tristeza, aonde há verdade. Aonde há dor, aonde há pranto, do que um lugar de festa. Porque na festa todo mundo é de todo mundo e ninguém é de ninguém. Mas a segunda mensagem Noé não pegou, só pegou a primeira, desce, desce. A segunda não, irmão. E ele plantou logo uma vinha, aí ele se embriagou dela. E a vergonha veio. Cuidado que depois de um grande cumprimento de profecia, pode abrir uma frente para a vergonha. Cuidado para a bênção não se tornar uma maldição na nossa vida. Deus deu um livramento, sim ou não? Sim. Deus construiu uma arca para salvar a família, sim. Mas querido, o final não foi tão bom. O final foi desgaste. Os filhos viram a nudez de Noé bêbado no meio da vinha. Dali veio as próximas gerações e depois você vai ver, pega a genealogia toda de Noé dali para frente. Você vai ver a destruição que também teve, irmãos. Por causa de uma coisa que Deus mandou fazer e ele não fez. Eu termino essa mensagem dizendo para nós, a arca é para salvar a tua família. Ela estando dentro da arca não significa que você vai descansar. Não significa, não, que agora eu terminei, né? E tem que falar assim, não, já terminei, vou tirar férias. Davi caiu no dia das férias. No dia do descanso.
Ah, o senhor é contra o descanso? Não, não, não. Mas cuidado com o que você faz no dia do descanso. Porque até o descanso, se não tiver Deus, tem dano. Eu quero liberar essa palavra sobre a nossa vida, dizendo: a sua casa é importante. Noé, olha para a sua casa, é tempo de construir, é tempo de edificar. É tempo de colocar a vida diante do altar, é tempo de voltar a construir. É tempo da gente voltar a olhar com clareza para a palavra, irmãos. Não é tempo de embriaguez. Fala para o teu irmão assim, olha, não é tempo de embriaguez. A embriaguez, ela dá aquela sensação de alívio, de euforia. Aline, a embriaguez dá aquela sensação de liberdade. Mas a ressaca vem no outro dia. E Deus está dizendo para nós: vai plantar oliveira. Vai plantar oliveira. Tem gente que não gosta de plantar oliveira. Deixa eu dar outro dado para você. Oliveira demora, Bruno. Não é da noite para o dia. Eu quero saber aqui se alguém já plantou uma mangueira e no outro dia chupou manga. Não acontece. Eu quero dizer para nós: continua construindo para salvar a tua casa. Continua construindo para salvar a sua família. Mas apóstolo, está levando muito tempo. Continua. Continua na posição. Continua na palavra. Continua naquilo que Deus liberou. Continua.